O Lula indicou Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, que quebrou o Brasil, para um cargo no Conselho Fiscal da Eletrobras, a maior empresa de geração de energia elétrica do Brasil? Ha! A mamata e a boquinha no governo Lula, em lua de mel com o STF, é livre, tá comendo solta. E pior, eles estão todos de volta. Depois da anulação de todas as ações penais e condenações de José Dirceu na Lava Jato, depois da anulação de todas as ações penais e condenações de Palocci na Lava Jato, era questão de tempo até a Lula trazer de volta para a política aqueles petistas graúdos que participaram muito intensamente dos governos anteriores do PT. Todos de volta para o governo ou para o poder. E a bola da vez agora é o Guido Mantega, que também foi investigado pela Lava Jato e, finge a surpresa, teve todos seus casos anulados e derrubados a partir da atuação do Supremo Tribunal Federal. Então agora foi a vez dele, do ministro que quebrou o Brasil durante o governo Dilma, ser indicado para um carguinho, para uma boquinha, uma mamatinha no Conselho Fiscal da Eletrobras, junto com outros aliados de Lula. E lá ele vai ter um saláriozinho de R$ 2.600 por mês, porque ninguém é de ferro, né? Mas o que me preocupa é mais do que o salário ou o que ele vai receber. É o que ele pode fazer com o poder dele lá dentro, de uma das maiores empresas com a participação do poder público do país, com o controle fiscal dos gastos, o que gasta, deixa ele gastar, com a influência que ele vai ter lá dentro. Mas como os fatos são antigos e muita gente pode não lembrar, deixa eu refrescar para vocês aqui a ficha corrida do Guido Mantega, que Lula achou um nome super adequado, né, para indicar para a Eletrobras. E depois eu vou te contar qual que é o real objetivo de Lula com essa indicação. Vem aqui comigo, ó. O Guido Mantega, ele é simplesmente o homem que quebrou o Brasil no governo da Dilma, que destruiu a economia brasileira entre os anos de 2014 e 2016. Ele foi o ministro da Fazenda de Lula e de Dilma, e nesse cargo ele arquitetou a política econômica conhecida como Nova Matriz Econômica, responsável pela maior recessão da história recente do Brasil. Uma das maiores recessões de toda a história, quando comparadas com as outras, vai ficar ali, eu já vi gente colocando como a pior de todas, como a segunda, a terceira pior, está entre as piores do Brasil. A primeira vez que ele chegou ao cargo de ministro da Fazenda foi em 2006, ainda no governo Lula, onde ele defendeu a criação de programas públicos de investimento como o PAC. E foi na virada do governo Lula para o governo Dilma que o Mantega colocou em prática políticas econômicas conhecidas como anticíclicas, que são ações do governo que têm o objetivo de estimular o crescimento da economia quando o Brasil está sofrendo, o país está sofrendo uma desaceleração econômica ou entrando em uma recessão. E o que o Mantega fez? Ele adotou juros artificialmente baixos, controle de preços de energia e de combustíveis para controlar a inflação, garantindo que ela ficasse abaixo da meta, injeção de bilhões e bilhões de dinheiro público em empresas via BNDES, que em muitos casos desagou no que a gente sabe, em uma corrupção bilionária, como a gente viu acontecer com as empresas de Eike Batista, como a JBS também, a Odebrecht. E qual foi o resultado? O Brasil não só não cresceu, como quebrou. E as contas públicas ficaram absolutamente em frangalhos. Tanto que, quando Temer se tornou presidente, uma das suas principais preocupações foi estabelecer o quanto antes um teto de gastos constitucional para recuperar a credibilidade do governo diante de investidores, de gente que traz o dinheiro para o Brasil, diante da necessidade de rolar a dívida pública, obtendo novos recursos para rolar o empréstimo trilionário que o Brasil tem. E aí, o que o Lula fez com esse teto de gastos constitucional? Aliás, detalhe, ele já derrubou nesse terceiro governo dele, aumentando aí o rolo da dívida do déficit alto, o que gerou uma imensa fuga de capitais em dezembro e coloca a nossa economia rumo ao precipício. Bom, esse é o Guido Mantega, que hoje o Lula indica para uma empresa que cuida da nossa energia, que já foi estatal e que hoje é privatizada, mas que conta com o controle do governo federal sobre 3 cadeiras do Conselho de Administração e uma cadeira no Conselho Fiscal que ele vai ocupar. Porque a União hoje tem mais de 40% das ações da Eletrobras, então tem direito a essas indicações. Fora tudo isso, tem ainda todas as suspeitas e as acusações feitas contra o Mantega por corrupção, mas que, com a intervenção do STF, deram em absolutamente nada. Então o Mantega é presumido inocente hoje, como o Lula também é. Mas quando você tem suspeita sobre alguém de malversação de recursos, ainda que você não consiga condenar a pessoa, você não coloca a pessoa numa função que controla o uso ou o mau uso do dinheiro,
como um conselho fiscal. Isso é incompatível com as boas práticas que se esperam numa empresa que tem dinheiro público e que tem ações negociadas em bolsa. Não é à toa que a percepção de corrupção no Brasil só piorou, e essa é uma das 3 principais preocupações dos brasileiros no governo Lula, justamente: o crescimento desenfreado da corrupção. Lula já tinha tentado colocar o Manteiga na Vale, mas não conseguiu porque os acionistas rejeitaram a ideia do Manteiga sequer encostar na empresa. Também tentou incluir o Manteiga em alguma secretaria na equipe econômica do Tachad, mas a ideia foi abandonada porque os aliados do Lula o convenceram a desistir. Segundo a imprensa, porque todo mundo sabia que bomba que o Manteiga seria no governo. Mas agora Lula conseguiu e emplacou o Manteiga na Eletrobras. Mas por qual razão? A razão, segundo a imprensa, é que o Lula quer dar uma segunda chance para o Manteiga porque considera que ele foi injustiçado na Lava Jato, como o próprio Lula teria sido. Coitadinhos, né? São todos aí uns anjinhos. Vejam como que o Lula funciona. Ele indica as pessoas para cargos importantes não porque elas são boas gestoras, não porque elas têm um currículo excelente, mas porque são as pessoas apaniguadas, próximas, com relacionamento político. Então, não coloca lá porque são as pessoas capacitadas e preparadas para aquela função, não. Ele coloca aliados por politicagem, com objetivos pessoais e até de reabilitação de imagem desses aliados. Como ele fez também com a Dilma, ao colocar ela lá na presidência dos BRICS. Ou talvez ele só quis mandar ela embora para bem longe do governo e do Brasil, né? Nunca se sabe. Talvez nem ele aguenta. Mas esse é o Brasil do Lula. Um Brasil com as mesmas pessoas no poder que foram acusadas de comandar o maior esquema de corrupção da história. E agora faz o L. Por quê? Porque o próprio Lula recebeu uma segunda chance de cidadãos ingênuos que foram lá e votaram num cara condenado e descondenado para o STF. Gente, pobre Brasil, pobre Brasil. E eu quero ouvir a sua opinião, de você que está aqui com a gente. Conta aí para nós o que você achou dessa mais nova indicação do Lula.